você está aqui, possivelmente é porque você tem interesse em atuar na área ambiental, na área socioambiental. E o que eu vou compartilhar nesse curso é justamente uma forma de atuar por meio da jardinagem ecológica e do paisagismo sustentável, inspirado especialmente nos princípios da agroecologia e da permacultura e com uma visão também da arquitetura, da bioarquitetura. O mercado da sustentabilidade já vem crescendo há algum tempo e agora se acentuou especialmente por conta da pandemia. O paisagismo sustentável, especificamente, é um segmento que tem crescido exponencialmente. Eu desenhei o curso Jardins para a Transição justamente para contribuir na sua transição pessoal e profissional, de forma que você se sinta mais confiante e possa oferecer esse serviço que é tão pertinente nos dias de hoje com bastante propriedade, uma vez que você vai estar aplicando também no seu dia a dia esses princípios que melhoram tanto a nossa própria qualidade de vida, mas também a harmonia, a regeneração dos ambientes urbanos ou rurais que a gente tanto precisa. Para isso, então, eu trouxe um apanhado, um compilado de uma série de informações, aprendizados, conceitos que eu vim adquirindo e ainda venho até hoje na minha carreira. Cursos dentro da área de agroecologia, de agrofloresta, de bioarquitetura, de permacultura, que eu sei que também não são ensinados nas instituições de ensino formais, nas faculdades, nos cursos técnicos. E o meu objetivo foi justamente trazer isso tudo em um curso só, de maneira que você consiga não só ser um agente multiplicador de boas práticas, mas também atuar no mercado e de uma forma rentável, conseguir sobreviver desse tipo de atividade, alguma coisa que esteja conectada com os seus valores e os seus princípios. Esse curso ele é tanto voltado para profissionais da área, que pode ser da área de arquitetura, geografia, biologia, agronomia, gastronomia, educação, mas também para quem não necessariamente se interessa em atuar nesse mercado, que de repente pode até descobrir no meio do caminho uma transição de carreira. E o que eu vou compartilhar aqui com você é justamente qual é a minha metodologia, como que eu atuo, qual que é a minha linha de raciocínio na hora de pensar, fazer um trabalho que está vinculado com jardins produtivos, ecológicos, seja na área urbana ou seja de propriedades rurais, sítios, chácaras e até fazendas. Esse curso vai te mostrar que o jardim e o paisagismo é muito mais do que só colocar algumas plantas e que ele pode ser, além da estética, um elemento para contribuir com a sustentabilidade e com a saúde, tanto a nossa própria saúde quanto dos nossos clientes. E isso, sem dúvida, vai te diferenciar no mercado de trabalho. E para ilustrar então como que toda essa teoria pode ser aplicada na prática, no mundo real, eu vou mostrar aqui para você um projeto recém-implantado, mas que na verdade ele está em constante transformação. Até porque essa é uma grande lição do jardim e da jardinagem. A gente aprender que não tem um fim, não tem um cheguei, é sempre uma caminhada. E aí, Mário, tudo bem? Tudo bem e você, Miriam? Curiosa. Oba, que legal! Hoje é o dia, hein? Então, nesse caso, a gente veio aqui com um jacarandá de Minas, aqui nessa face. Esse é um projeto que foi desenvolvido numa casa container da Miriam, do canal Entre Pra Morar. E a gente registrou todas as etapas da implantação, do planejamento e também do manejo desse jardim, que é um jardim que a gente pode considerar em transição. O primeiro desafio que a gente teve nesse projeto foi justamente de entender qual que era a intenção e o desejo dos clientes, dos usuários. E é assim que sempre vai começar um trabalho de paisagismo. No entanto, aqui a gente já tem a felicidade de atrair clientes que desejam justamente o que a gente está oferecendo, que é, inclusive, a coluna vertebral desse curso que a gente está compartilhando aí com você. O primeiro passo, então, para quando a gente vai começar a fazer um projeto de paisagismo é esse bate-papo, essa troca com as expectativas dos clientes, dos usuários, das pessoas que vão usar aquele jardim. E para mim esse é o passo mais importante, porque a gente precisa entender quais são esses desejos, mas também é nosso papel passar qual é a função que um jardim pode exercer, não só na qualidade de vida daqueles que vão usar aquele espaço, mas também a função ecológica do jardim.
A qualidade e a quantidade da vegetação que a gente vai colocar em cada quintal é determinante para dizer se aquele espaço é mais saudável ou mais insalubre, se ele é mais ecológico ou menos ecológico. Os melhores indicadores de um local equilibrado, né? É mesmo? E eles predam, assim, barata, larva da maior parte dos pernilongos. E aí tudo começa então no que a gente chama de partido. Qual que é o ponto de partida para a gente começar a fazer um projeto? E no nosso caso, o ponto de partida é justamente um jardim que tivesse o máximo de espécies nativas e produtivas, um jardim que forneça alimento e que também forneça outra forma da gente ver a vida, porque é um jardim que está planejado para as pessoas e para o aumento da diversidade daquele espaço. Depois então que a gente aprova esse projeto, a gente vai para a etapa de implantação. E o principal ponto na hora de implantar um jardim ecológico é qual é o tipo de manejo que a gente vai dar no solo. O solo é a casa das plantas. As plantas, elas são seres vivos assim como os animais, mas com uma diferença, elas não se locomovem. Então a gente precisa fornecer para as plantas todas as suas necessidades na hora de fazer o tratamento do solo. E nesse projeto específico a gente tinha uma peculiaridade. O terreno, o lote, ele estava extremamente compactado, porque ele serviu de área de depósito para os pisos, os blocos intertravados do calçamento, do arruamento todo do condomínio. Então a gente já tinha esse primeiro desafio. E aí a gente entrou com um maquinário como se fosse mesmo fazer um canteiro agrícola, só que na área urbana. A gente elevou esses canteiros com 25 centímetros de altura, que é o mínimo inclusive e o ideal para quem quiser cultivar algum tipo de hortaliça, que é a profundidade das raízes, e garantimos que nesse canteiro o solo estivesse fofo e que tivesse bastante matéria orgânica, que é a parte mais importante para garantir a vida das plantas. Então todo o tratamento do solo foi feito baseado nos princípios da agroecologia, ou seja, a gente se preocupou muito mais nos processos do que nos insumos. Como assim? Ao invés da gente garantir que a gente vai estar colocando adubo químico sintético periodicamente para as plantas, a gente acrescentou muita matéria orgânica. Nesse caso a gente usou resíduo da produção de cogumelo, de shimeji, shiitake, que tem um potencial muito grande para a proliferação de bactérias que são super benéficas e determinantes para a saúde daquele solo. Uma dica legal é justamente você separar o jardim em diferentes zonas e setores, por exemplo, o jardim frontal, o jardim lateral e o jardim dos fundos, porque cada um vai ter uma função, um uso diferente e aí demanda que a gente proponha soluções diferentes. O que eu acho que é o ponto mais alto desse jardim é que a gente tem um lote de 500 metros quadrados e a gente encaixou 11 árvores nativas e frutíferas nesse espaço. Já pensou se todas as casas e os lotes tivessem esse mesmo partido, como que as cidades seriam muito mais saudáveis? O jardim frontal da casa está voltado para a face norte e isso demanda que a gente tenha estratégias porque é a face que mais vai receber sol. E aí a gente implantou de um lado uma florestinha, uma mini florestinha que tem a embaúba, jussara, palmeira jussara, né, que é uma espécie que está ameaçada de extinção. Algumas bromélias, guaimbês, umas helicônias, pariparoba, todas essas espécies são nativas e têm uma função que pode cumprir não só para a estética, mas também para a questão produtiva e ecológica. Do outro lado, para a gente fugir um pouco da simetria, a gente fez uma proposta de um brise de baixo custo, um brise natural, feito com uma trama de biriba de eucaliptos e ali a gente colocou um maracujá, que vai fazer essa função de absorver esse calor por meio das folhas, evitar que esse calor vá para dentro do ambiente, ao mesmo tempo que, num curto espaço de tempo, vai produzir as flores lindas que o maracujá tem e fruto. E aí a gente vai fazendo essa composição, que é a escolha das espécies, e eu acredito que esse seja o diferencial do paisagismo produtivo. A gente não está só preocupado na espécie que a gente vai colocar, mas sim nessa composição, no todo. E para isso a gente usa aqueles princípios básicos do paisagismo que eu vou estar contando para vocês dentro do curso, que é composição de jardins. O que eu preciso levar em consideração na hora de fazer um projeto? Passa pela questão de cores, de texturas, volumes, equilíbrio, as formas. E aí a gente fez uma brincadeira então de contraste da cor do container para que contrastasse com a embaúba que tem a folha prateada e que fizesse uma conexão com o canteiro de peixinho da horta que está do outro lado. E para
harmonizar com o container, que tem esse tom cor de vinho, a gente usou algumas bromélias rubras e a vinagreira, que faz aí uma harmonia de cores com o container e que é uma hortaliça aí, né, uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que fornece aí alimento não só pelas suas folhas, mas também é de onde a gente faz o chá de hibisco. Na hora da gente pensar o desenho em si mesmo dos canteiros, a gente tem uma infinidade de possibilidades. E eu costumo brincar que projeto é decisão, porque quando eu escolho um desenho, um formato, eu abro mão de todos os outros. E nesse caso, a gente optou por esses canteiros mais retilíneos, que foi justamente para harmonizar com a proposta de se construir com container, que é uma obra mais racionalizada. Um elemento interessante de se pensar na hora de fazer um projeto de paisagismo é o que a gente chama de ponto estático e ponto de radiação. Ou seja, quais são aqueles pontos, aqueles locais dentro da casa ou do quintal que o morador vai direcionar o seu olhar. Então, quando a gente projeta um deck, um banco, a gente já pensa também quais são esses lugares que a gente quer que o morador tenha uma vista, e a partir disso a gente pensa qual que é o maciço de plantas que eu vou colocar ali. Eu ainda não estou pensando em espécie, eu estou pensando em volume, eu estou pensando em altura, eu estou pensando em textura, mas eu ainda não defini a espécie. E aí a gente pode, a partir disso, entender quais são as funções que esse jardim vai cumprir. Ou seja, ele vai barrar uma vista, ele vai me fazer sombra, ele vai conduzir um caminho, ele vai ser um quebra-vento. E aí, qual a vegetação mais adequada para a gente colocar nesses canteiros? Então, não é uma escolha aleatória, ela precisa de um método, precisa de critérios. E é isso que a gente vai destrinchar no módulo sobre composição de jardins. E no manejo, então, especificamente da casa container, um diferencial que a gente pode dizer que é um diferencial do paisagismo sustentável e da jardinagem ecológica é que quando se faz todo ali o serviço de poda, corte da grama, a gente não pega toda essa matéria orgânica, ensaca e coloca para ir para o aterro sanitário. Toda essa matéria orgânica ela é devolvida para os canteiros em forma de adubo. E outros elementos que também compõem um jardim, que estão presentes aqui na casa container e que são determinantes para um jardim ecológico, são um sistema de captação e armazenamento de água da chuva, até não só pela autonomia de se ter, né, uma reserva de água dentro de todo esse cenário de escassez hídrica que a gente vem vivendo, mas também uma água sem cloro para as plantas, o que ajuda muito no desenvolvimento delas, porque elas não precisam de cloro para se desenvolver. E o outro elemento é a compostagem. E a compostagem dentro do jardim ecológico, acredito, né, eu considero que seja o ponto central para a gente se perceber como parte de um ecossistema que é feito de ciclos. Então, aquilo que a gente se alimenta passa a ser então o resíduo daquilo que a gente se alimentou, que é sagrado, valioso. Ao invés da gente considerar aquilo como um lixo, a gente passa a entender aquilo como um recurso. E misturando ali resíduo orgânico, casca de banana, borra de café, casca de ovo, com serragem ou folha seca, a gente produz humus. E esse humus é o melhor adubo que tem para retroalimentar os canteiros. E aí nos canteiros a gente produz alimento que volta para a cozinha e aí a gente está imitando a natureza, fazendo um ciclo, sendo parte desse ciclo. Então os jardins ecológicos, o paisagismo produtivo, os jardins para a transição têm como objetivo que a gente aprenda com a natureza e imite ela, seja no seu quintal, seja na sua jardineira ou em qualquer outro ambiente que você vá atuar, pessoal ou profissionalmente. Dessa maneira, a gente otimiza os nossos recursos, a gente otimiza energia, a gente gasta menos tempo, gasta menos dinheiro e tem melhores resultados. Eu entrei na faculdade de arquitetura em 2001 e eu sempre quis fazer arquitetura, não sei ao certo de onde veio esse desejo, não tem ninguém na minha família formado na área da construção civil, engenharia ou arquitetura, mas eu sempre tive comigo esse desejo, essa vontade de fazer arquitetura. Mas como todos os outros cursos, a gente só vai saber mesmo do que se trata quando a gente entra, né? E aí em 2001 eu entrei na faculdade em Mogi, mas eu trabalhava no shopping, numa cidade, morava em outra, estudava em outra, e na arquitetura a gente tem uma carga muito grande de trabalho, né, para desenvolver, são projetos, maquetes, e aí nessa ocasião eu tive que trancar a faculdade e continuei trabalhando no shopping,
porque se eu saísse do trabalho eu não conseguiria bancar ali a faculdade. E aí em 2003 eu voltei para a faculdade e aí eu tomei uma decisão que foi determinante aí na minha vida pessoal e profissional. Eu juntei dinheiro para guardar, para poder pagar a faculdade, algumas mensalidades, e aí eu já gostava de usar colar, né, artesanato feito de semente, e eu pedi demissão do trabalho e me dediquei então a ficar só na faculdade e comecei a fazer alguns artesanatos para tentar gerar uma renda. E aí, fazendo esses trabalhos, eu comecei a ficar curioso de quais plantas que eram aquelas sementes. E aí veio o meu insight, então, legal, vou começar a trabalhar com paisagismo dentro da arquitetura. E aí, para isso, eu comecei a fazer, então, a cada ano, um curso livre voltado a esse tema da jardinagem. Então, jardinagem básica, paisagismo, paisagismo básico, projeto e orçamento, iluminação no paisagismo, para eu ir me capacitando naquilo que eu descobri que era o que eu queria atuar. Em 2005 eu estava totalmente envolvido com o tema jardinagem e paisagismo. E aí, junto com esses estudos, veio para mim um livro chamado A Essência dos Ensinamentos de Buda. E isso foi determinante na minha forma de ver e de viver a vida. E o mais legal é que esse livro ele trazia uma série de metáforas que eram relacionadas à jardinagem, como por exemplo as sementes do pensamento, que todos nós, né, temos dentro da gente todas as sementes de todos os sentimentos e emoções. E a questão é, qual a semente que eu estou irrigando? Porque aquela que eu irrigo, aquela que eu adubo, é a que vai desenvolver raízes mais profundas, que vai crescer, que vai dar flor, que vai dar fruto. E muitas vezes a gente está alimentando ou irrigando sementes de maus pensamentos, aqueles que a gente não deseja que venham na nossa mente. E aí então, essa metáfora entre jardinagem e autoconhecimento chegou para mim de forma simultânea. E sem dúvida, o Jardins para a Transição está baseado nesses dois pilares, não só naquilo que eu venho trabalhando desde então do paisagismo, que começou com um paisagismo convencional, até chegar nesse case que eu mostrei para vocês, que é de jardins produtivos, jardins ecológicos, mas jardins que também ofereçam para a gente uma oportunidade da gente repensar a nossa condição enquanto ser humano aqui no planeta, a gente se autoconhecer, a gente se autodesenvolver por meio da jardinagem ecológica. E aí nessas metáforas que a jardinagem com o autoconhecimento estava me trazendo por meio dos estudos, e sempre estudos associados à prática, porque a jardinagem a gente nunca aprende só na teoria, a gente tem que tentar. Eu costumo dizer que a jardinagem ela tem dois princípios básicos. O primeiro é a observação e o segundo é tentativa e erro. E isso é uma grande lição que a gente pode aplicar em vários setores e segmentos da nossa vida. E aí, para mim, uma metáfora que veio muito forte foi justamente que a gente pode imaginar um jardim maravilhoso, um paraíso, mas para que esse paraíso aconteça, a gente precisa ajoelhar, colocar a mão na terra e semear. E mais do que tudo, a gente precisa entender o tempo da natureza, o tempo da terra. As coisas não acontecem da noite para o dia na natureza. E às vezes a gente fica com a expectativa ruim, que nos causa uma série de ansiedade e frustrações, querendo que os nossos sonhos, nossos desejos, nossos objetivos aconteçam da noite para o dia. Mas a gente não vai pegar uma semente de abóbora, semear e no dia seguinte ter uma abóbora ali linda, grande e saborosa. Isso leva um tempo. E por menor que seja esse tempo, por exemplo, um rabanete, que é aí um dos vegetais que crescem mais rápido, a gente vai ter que esperar pelo menos 28 dias para fazer essa colheita. Mas a gente não tem certeza que aquela semente do rabanete vai germinar. E mesmo que ela germine, pode ser que falte água e ela morra, pode ser que venha algum bichinho e coma, pode ser que venha um ser humano e pise em cima, mas pode ser que não, pode ser que ela germine e cresça. Em 2005 mesmo, eu entrei num escritório para fazer um estágio, num escritório de arquitetura e paisagismo aqui em São José dos Campos, e ali foi a minha grande escola. Não só pelo fato de que na faculdade a gente tinha bastante matéria, né, uma carga horária grande de paisagismo, mas era um estudo mais teórico. E eu estava com a oportunidade, primeiro, de atuar com aquilo que fazia sentido para mim e poder estar atuando diretamente no mercado de trabalho. Nesse escritório a gente atuava com projeto, execução e manutenção de jardins. E para mim, a manutenção de jardins foi a minha grande escola, porque para cada jardim que a gente ia,
fazer um serviço, um orçamento, a gente se encarava com um cenário totalmente único, não só do espaço físico, mas também do desejo, da intenção de cada morador, de cada proprietário ali daquele quintal. E o meu papel era entender esses desejos, mas também oferecer as melhores soluções. Eu entrei então como estagiário nesse escritório, depois me tornei sócio. E aí, por meio dessa atuação intensa dentro do paisagismo, eu comecei então a despertar para as questões ecológicas e ambientais. E aí eu comecei a perceber como o paisagismo convencional, ele não é necessariamente um serviço ecológico ou ambiental. E eu comecei então a ficar meio frustrado de estar atuando nesse mercado. Então eram jardins muito mais para manter um status e não tinha o envolvimento necessariamente dos moradores com todas as etapas do jardim. E ali também uma expectativa de um jardim que fosse o que a gente costuma chamar de baseado na estética do estático, né? Um jardim que não mudasse, um jardim que não desse muito trabalho, um jardim que não atraísse insetos, não atraíssem bichinhos, então, ou seja, quase que um jardim de plástico. Hoje eu chamo isso de analfabetismo ecológico, é justamente essa nossa visão mais estreita ou menos informação em relação a como um jardim pode contribuir com a nossa saúde, o nosso bem-estar e com o equilíbrio dos ecossistemas do qual a gente está inserido. Dentro desse questionamento, dessa frustração ali com o mercado de trabalho, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre as questões ambientais e aí eu me deparei com o termo permacultura, né? E aí lendo, estudando, consumindo aí quase todos os vídeos que tinham no YouTube aqui no Brasil disponíveis sobre o tema, eu fiquei extremamente encantado. O primeiro curso que eu fiz foi de bioconstrução, na EcoOca, no município de Alfredo Chaves, na região serrana ali do Espírito Santo. E lá eu pude vivenciar na prática aquilo que eu só conhecia por meio dos livros. Teto verde, sistemas de captação de água de chuva, saneamento ecológico, bacia de evapotranspiração, biofiltros, compostagem, horta mandala, tinta de terra, técnicas construtivas, né, de baixo impacto, mas tudo isso conectado também com um desenho da propriedade de forma que cada elemento estivesse conectado com o outro. Depois desse curso de bioconstrução, eu fui fazer um curso de Design e Implementação de Ecovilas no IPEC, no Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, que fica em Pirenópolis. E lá eu pude ver mais ainda a capacidade que nós, enquanto espécie, temos de regenerar um ecossistema. Se a gente olhar nessa foto aqui, a gente consegue ver num pequeno intervalo de tempo, como um ambiente dentro do bioma cerrado super degradado pode ser regenerado a partir dessa intenção e das práticas que a permacultura nos ensina. De lá eu fui fazer um curso de bioarquitetura com o Johan van Lengen, no Tibá, que é um Instituto de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. O Johan foi o autor do Manual do Arquiteto Descalço, a grande referência aí em bioarquitetura, não só no Brasil, mas no mundo. E quando eu fiz esse curso, que inclusive tenho aí a felicidade de dizer, né, que o Johan ainda comprou uma pulseira que eu fiz ali para ele de artesanato, e aí a história vai toda se costurando, né? Tinha acabado de ter um curso lá do Ernst, e eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, sobre agrofloresta, apesar de já estar estudando sobre permacultura. E aí quando eu cheguei tinha sido acabado de implantar dentro de um curso uma agrofloresta e eu fiquei impactado com aquelas árvores podadas, toda aquela matéria orgânica ali no chão. E aí quando me explicaram que tinha sido esse curso de agrofloresta, logo na sequência o Ernst veio dar um curso aqui em Ubatuba, no IPEMA, que é o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica. E aí eu fui fazer esse curso. E aí tudo mudou mais uma vez, porque eu pude ver como é possível regenerar os ambientes aprendendo, né, imitando a natureza, sem usar na ocasião nenhum tipo de muda, né, usando apenas sementes e estacas. E aí então eu passei a querer replicar esse modelo de intervir nos ambientes em prol da regeneração, não só local, mas também do planeta, e nos meus trabalhos. E eu comecei pelo quintalzinho pequeno ali da casa dos meus pais. O meu desafio era, eu tinha o sol que se punha
e esquentava muito as janelas do meu quarto, do quarto do meu irmão e da cozinha. Eu me recusei, na verdade, a colocar um toldo, que eu considerei na ocasião que seria uma solução cartesiana. E me propus a fazer um brise natural, ou seja, uma barreira usando vegetação, mas usando os princípios da agrofloresta, sem plantar nenhuma muda, apenas sementes e estacas. E essa minha experiência foi e ainda é o meu grande laboratório. Tudo aquilo que eu treinei e ainda faço de manejo nesse pequeno quintal da casa dos meus pais, eu passei a utilizar e ainda utilizo até hoje nos meus trabalhos. Quando eu percorri todas essas ecovilas, eu comecei a ver também que eu comecei a não me encaixar mais socialmente no meu meio de vida tradicional ou convencional da ocasião. E aí a vida, então, muito sábia me levou em 2009 para morar em Capão Bonito, numa cidade no interior de São Paulo. E lá eu comecei a dar aula na ETEC, no curso técnico de edificações, dentro do Centro Paula Souza. E de 2009 até 2020 eu venho aplicando esses princípios da permacultura, do paisagismo produtivo, da jardinagem ecológica, da bioarquitetura em projetos de contraturno, levando essa experiência então para os estudantes de forma que a gente possa juntos identificar e reconhecer recursos no ambiente que a gente está inserido. Essa é uma das grandes lições que a permacultura me ensinou e ensina a todos nós. A gente passar a identificar quais são os recursos que existem na natureza e reorganizar de forma que a gente possa ter melhores resultados. E aí em 2009 foi quando começou de fato a minha carreira de professor, que era algo que eu já desejava lá desde 2005. E aí eu comecei a poder me encontrar cada vez mais dentro daquilo que eu posso dizer que é o meu propósito. Esse assunto então da permacultura, ele era tão fascinante para mim que foi a primeira vez que eu pude de fato mesmo me sentir vivo, entusiasmado com alguma coisa que fizesse sentido para mim. E isso estava me completando não só pessoal, mas também profissionalmente. E é o que eu carrego até hoje dentro dos meus trabalhos. Na sequência, eu fui fazer uma pós-graduação em 2012 no Instituto Visão Futuro, que é uma ecovila. O curso foi de sustentabilidade integral. Na sequência, eu fiz um curso de design para sustentabilidade pelo Gaia Education, que é uma das instituições mais antigas, uma das ecovilas mais antigas também do mundo, que fica em Findhorn, na Escócia. E hoje eu tenho meu próprio escritório, o Casulo Lares Vivos e Saudáveis, que me permite trabalhar somente com aquilo que faz sentido para mim, com o meu propósito, com a minha missão de vida. E o curso Jardins para Transição é um compilado de toda essa minha trajetória pessoal e profissional que eu vou compartilhar para que você também consiga aplicar dentro do seu contexto e contribuir não só com a sua saúde, mas levar também saúde e bem-estar para todos os seus projetos e também atuar no mercado de trabalho com alguma coisa que você acredite. Dentro dessa minha jornada toda, eu percebi que o que me faz mais feliz é compartilhar aquilo que eu aprendi sem verdade absoluta, em forma de palestra, de oficina e de curso. Eu já fiz uma série de cursos presenciais, inclusive o Jardins para Transição. Nessa busca, então, por estar sempre me especializando, eu encontrei um curso de geobiologia. E desse curso, eu tive a oportunidade de me formar na primeira turma de profissionais certificados do selo Casa Saudável aqui do Brasil, que é um selo que certifica profissionais, mas também ambientes saudáveis, ou seja, a relação que os ambientes construídos têm na nossa saúde e no nosso bem-estar. E dentro desse selo também tem, dentro dos parâmetros, um dos parâmetros é sobre paisagismo. E dentro do curso Jardins para Transição, eu vou estar compartilhando com vocês quais são esses princípios que eu incorporo em todos os meus projetos. Eu contei tudo isso justamente para dizer que no curso Jardins para Transição, eu reuni e vou compartilhar tudo que foi de mais valioso na minha carreira profissional e também que contribuiu para eu viver de uma forma mais harmônica comigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. E eu espero então contribuir por meio de todos os módulos para que você se sinta seguro, capacitado e também possa desfrutar de todos os benefícios que eu desfruto atuando nesse meio. As aulas são gravadas e eu preparei uma atividade prática para cada módulo de forma a contribuir
para que você consiga pegar esse conhecimento teórico e aplicar imediatamente dentro do seu contexto. E tem também uma série de referências bibliográficas para você poder aprofundar a sua pesquisa à medida do seu interesse. Eu espero que você goste, que você aproveite e que você desfrute de todos os saberes que eu compartilhei aqui no Jardins para a Transição.